Mais um caso de abuso sexual de líder religioso cristão, dentre outros milhares e milhões de casos como este pelo mundo afora, pelos próprios líderes religiosos cristãos. Um padre em São Francisco de Paula é acusado por estupro de vulnerável. Isso acontecia após a realização da missa. Mas isso não é novidade, nem primeiro e nem último. O próprio sistema religioso cristão é um sistema que tem sua raiz sua raiz profunda, desde a sua fundação como sistema religioso. Essas práticas criminosas praticadas pelos próprios líderes religiosos. Mas, diante disso tudo, ainda assim, as pessoas continuam frequentando esses lugares, essas igrejas, templos, sinagogas, dentre outras. Engraçado, a ovelha e o gado são tão adestrados, alienados, ineptos e fanáticos que eles pensam que as igrejas ou templos são os lugares mais seguros do mundo, onde eles pensam que existe alguma proteção divina. Ora, é muita burrice mesmo pensar dessa forma. Se os próprios líderes religiosos matam, estupram, cometem adultérios e tudo mais, de onde é que existe um Deus protegendo igreja nenhuma? Até seria contraditório existir um Deus protegendo as igrejas. Mas dentro do próprio sistema, os próprios líderes religiosos matam, roubam, estupram e por aí se vai. Não faz sentido, é totalmente desconexo com a realidade. Pelo contrário, as igrejas hoje em dia precisam ser protegidas através das tecnologias desenvolvidas pelo homem, como, por exemplo, as câmeras. Mas a ovelha e o gado não têm a mínima condição cerebral para desenvolverem o senso crítico, porque o sistema religioso já bloqueou e deu lavagem cerebral, a ponto de não terem mais condições de responder por si próprios. E é justamente isso que acontece dentro do sistema religioso cristão, onde as pessoas são controladas pelo sistema. Exemplo, uma pessoa da igreja protestante, ela só pode conviver com pessoas que comungam os mesmos ideais dogmático-religioso que ela. Você pode observar, a lavagem cerebral é tão rigorosa que as ovelhas e os gados não questionam e não fazem críticas sobre os crimes que acontecem dentro das próprias igrejas, pelos próprios líderes religiosos. Mas elas estão sempre criticando a homossexualidade, a prostituição, o aborto, dentre outros. Mas elas não criticam os crimes hediondos cometidos pelos líderes religiosos. Mas por que essas ovelhas e gados não reagem aos crimes cometidos por esses líderes religiosos? Porque eles passaram por processo de lavagem cerebral, onde elas ou eles não conseguem mais desenvolver o pensamento e o senso crítico, impedindo de enxergar os erros e as atrocidades cometidas pelos próprios líderes religiosos. Porque o que acontece de monstruosidade dentro desse sistema religioso cristão não é brincadeira. Não era para ter sequer mais uma ovelha ou gado dentro dessas igrejas. E o pior, isso só não acontece aqui no Brasil, mas em todos os países que o sistema religioso cristão se encontra. Uns meses atrás, o pastor de Donald Trump foi preso por abuso sexual, ou seja, por estupro. Aqui no Brasil, todos os dias um líder religioso cristão é preso por pedofilia, por assédio sexual e por estupro. Aí eu pergunto, que tipo de Deus ou Jesus é esse?
que vê escandalizar seu nome, suas igrejas, e não fazem nada. Se não for a justiça do homem, das leis constitucionais de cada país, esses criminosos não são punidos. De duas, uma: ou esse Deus ou Jesus não existem de fato, ou são cúmplices com todos esses crimes hediondos. Porque não é impossível um Deus todo-poderoso ver usar seu nome e sua igreja para praticar atrocidades e não fazem nada, silêncio total, algo de totalmente errado existe nisso. Então, vamos ao vídeo, ou seja, ao conteúdo, à reportagem a seguir. Absurdo, né? Um padre foi preso por estupro de vulnerável em São Francisco de Paula, minha querida São Chico de Paula, lá na Serra. A prisão aconteceu após a celebração de uma missa. Dá para acreditar? Que nojo, né? Repórter Felipe Vicari, nosso grande parceiro da Band FM Serra, traz os detalhes ao vivo de lá. Boa tarde, Felipão. Muito boa tarde, Mota, a todos que nos acompanham. Informação que choca toda a Serra Gaúcha, não só a cidade de São Francisco de Paula. A Polícia Civil acabou prendendo este padre de 56 anos, fato que aconteceu ontem à noite, quarta-feira, na cidade. Contra o religioso, então, pesa, né? Havia esse mandado de prisão condenatória expedido pelo estado de Rondônia. Ele responde pelo crime de estupro de vulnerável. Os agentes aguardaram o final da celebração religiosa para efetuar, então, a detenção. A missa aconteceu às 19 horas e os policiais realizaram a abordagem somente depois que os fiéis deixaram o local. A informação foi confirmada pela delegada Fernanda Aranha, responsável pela operação. A delegada explicou que o caso corre em segredo de justiça em Rondônia. Por este motivo, mais detalhes adicionais sobre o processo, sobre as circunstâncias do crime, não podem ser divulgados publicamente. O mandado de prisão condenatória indica que o padre já teve a sua sentença transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. A reportagem procurou a Diocese de Caxias do Sul na manhã de hoje, a qual a paróquia de São Francisco de Paula está vinculada, e até o momento, no entanto, a instituição não se manifestou oficialmente sobre a prisão do sacerdote. Questionada pela reportagem, a Diocese se limitou em afirmar que a congregação ainda não tem todas as informações sobre o caso e que estão apurando e averiguando os fatos para poder se manifestar oficialmente, viu, Mota? Bom, esse estupro de vulnerável, para você ter uma ideia, né? O sigilo é tão grande em torno do caso que a gente não sabe. Quando a gente fala de estupro de vulnerável, pode ter sido uma criança até 14 anos estuprada por esse verme, né? Porque isso daí não é religioso, não é um líder, não é um sacerdote, é um tarado, um vagabundo. Então, assim, não se sabe se ele estuprou uma criança, se ele pode ter estuprado, né, uma pessoa especial, uma pessoa com deficiência. Ele pode ter dopado, sedado, ou em razão do estado etílico, a pessoa que, né, está bêbada e sem autorização alguém chegar e manter relação sexual, isto configura também estupro de vulnerável, que a pessoa não tinha condição de se defender, não tinha como evitar. E aí, ô meu querido Felipão, eu pensei que essa prática, quem assistiu, como é que chama aquele filme lá que fala dos abusos sexuais da igreja, desses tarados aí, porque graças a Deus a grande maioria dos líderes da igreja católica, a enorme maioria, formada por gente de bem. Mas teve aquele, como é que chama aquele filme lá de Chicago? Spotlight. Lembra, Felipão? Você chegou a Spotlight, né? Spotlight é um filme espetacular, que é verídico. Trata da descoberta por parte de jornalistas, né? Colegas de um jornal lá de Chicago, nos Estados Unidos, que descobriram um escândalo que impactou o mundo inteiro, de várias crianças que foram abusadas sexualmente. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu já assisti o filme várias vezes. Qual era o que faziam a liderança da igreja quando tinha conhecimento de que um padre havia estuprado uma criança? Transferia, trocava
de cidade, de região, de estado e por aí vai. Então assim, eu queria entender como é que esse canalha, padre não, esse tarado, como é que ele saiu lá de Rondônia e veio para a Serra Gaúcha? A ordem partiu de quem? Você conseguiu descobrir isso, Felipão? Não temos a informação porque ninguém se manifesta a respeito, né, Mota? Não, nem a justiça, né, e nem a polícia que está investigando este caso efetivou a prisão, bem como a Diocese de Caxias do Sul. Todo mundo está sobre um silêncio sepulcral sobre esse caso. Mas é claro que a gente traz luz também a essa situação toda aqui vivida na Serra Gaúcha, viu, Mota? E a gente tem que falar sim, gente. Porque gente, eu sou católico, criado, sou cristão, mas fui criado, fiz primeira comunhão na Igreja Católica, tem um respeito gigante por todas as religiões cá entre nós, por todos, né? Evangélicos, católicos, né? Aquelas pessoas que são de religiões de matriz africana, judeus, todos, budistas, todos, gente, todos devem ser respeitados, é uma escolha individual de cada ser humano. Agora, quando a gente fica sabendo de um caso aí, e aí tem o sigilo, que é normal em casos de violência sexual, principalmente quando deve ser criança, a vítima deve ser uma criança, tá? Deve ser. Então, quando se tem um caso assim, decreta o sigilo. O trabalho da polícia, ele tem que ser sigiloso, mas ao mesmo tempo esse sigilo às vezes acaba colaborando para a impunidade, porque é fundamental descobrir quem mandou transferir esse canalha, esse vagabundo que usou do fato de ser um líder religioso, um padre, para cometer esse crime abominável que é o crime de estupro. Então tem que saber quem mandou transferir, a pedido de quem e quem autorizou. Tem que saber, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, tem que saber. Que barbaridade. Vamos ficar atento, né, Felipão? Qualquer novidade aí pode nos chamar, hein? A gente abre espaço, tá bom? Perfeito, viu, Mota? Excelente semana, qualquer novidade retornamos. Valeu, grande Felipe Vicari, da Band FM Serra 106.1. É revoltante esse tipo de coisa, né? É revoltante.